Gente, tenho que falar, né? Sobre a eliminação da nossa seleção brasileira. Olha, gente, tô de ursinha. Tô pronta pra dormir. Sem a panda. Panda não, pular. Então, eu já sabia que ia perder. Eu não tava nem torcendo muito. Eu tava torcendo por Neymar entrar na seleção e jogar. Depois eu falo sobre o Neymar, porque o técnico não estou de jogar. Eu vou por orgulho, porque a pressão foi grande. Mas não dava certo a seleção ganhar. Por quê? Em primeiro lugar, ela foi vendida para o diabo, né? Aquela camisa com bafomé. Até na propaganda o canarinho se transforma num passo preto. Por aí vai, não vai dar certo. Uma seleção onde não existe mais aquele jogo de amor, existe uma corrupção dentro da CBF aqui do Brasil, sim. Ora, acho que o presidente lá quem é, levou a esposa e a amante, um adultério na cara limpa. Eu acho que tem corrupção e eu acho que o técnico não era o ideal. A gente tem muito técnico para comandar nossa seleção, vou pegar um técnico de fora. Não gostei dessa ideia. Mas uma seleção que tinha arrogância, orgulho, um técnico que não olhava pelos seus jogadores melhores, ele tinha os escolhidos dele, né? Como é que o povo gosta de falar, né? O que ele escolhia? Ele queria transformar no mais que marcava gol de Copa, tal, que era, todo mundo sabia, que era o Vinícius Júnior. Era isso que ele babava e queria. Ele não estava pensando na seleção, no ganhar, no jogar. Ele estava escolhendo algum jogador para fazer o que ele queria. Exemplo, o Vinícius foi bater. Era para o Vinícius bater o pênis, mas tinha combinado antes que se caso tinha um pênis, não falei a palavra errada, pênalti, tinha que dar para esse rapaz que foi bater. E uma corrupção, um combinado, um orgulho, um ego horrível, entendeu? E onde tem essas coisas, não tem Deus, não vale a pena você orar. E nem orei, esse tempo todo eu não orei. O Brasil de fé, então eu falo, chamei, deixando todo mundo com Jesus no meio. E aí eu vi um pouco de idolatria. Qual é a sua idolatria? Eu sempre pergunto. Onde está seu coração em sua idolatria? Há muito tempo eu não torço para a seleção brasileira. Quem me conhece sabe disso, né? Que um tempo lá na minha cidade eu fui pedir, eu estava ao prêmio de cortar minha cabeça, porque eu estava torcendo contra a seleção, que ela perdeu para a Alemanha de 7-1, quase 7-0. E eu me desabafei, gritei. Como agora eu gritei quando o Neymar marcou um gol, um grito peso na garganta. Resumindo, a seleção perdeu porque o técnico não queria que os jogadores jogassem. Ele tinha os dele, a panelinha dele. Se o Neymar tivesse jogado desde o começo, dessa que era mata-mata, a gente não tinha perdido aquele pênalti. Ele disse, não, eu pego e bati o pênalti. Mas estava combinado com o técnico, né? E a gente tinha ganhar, não vai, mas a gente tinha pelo menos as quartas de finais, que mais? Final, semifinal, eu pensava que a gente ia pra semifinal. Mas não deu certo. Tudo bem, esquece. Mas aí, eu tava conversando com Deus assim no segundo tempo. Eu tava assim, achando estranho o jogo, tudo, aí eu conversei com Deus, né? Eu vinha do trabalho, né? Pelo trabalho lá em São Paulo. E tudo calmo. Foi meu último Uber que me pegou, ninguém pegou Uber nem nada. E eu vinha nas avenidas, tudo calmo, parado. E eu comecei a conversar com Deus. Onde está seu coração? Onde está a sua idolatria? E eu não sou santa, né? Ultimamente não tô indo nem para a igreja porque tá muito ruído para mim.
Mas aí eu perguntei, aí passou o primeiro tempo, aí eu fui onde uma amiga minha, eu não fui nem assistir, fui onde uma amiga minha, que o mercado tava parado, tudo, pra eu fazer umas compras, fazer comida, mas não deu certo. Aí eu fui onde minha amiga. E eu fui andando assim, vendo um monte de casa com os carros parados, tudo ligado no jogo. Aí eu comecei a conversar com Deus. Orar, conversar, eu gosto de conversar. Orar é outra coisa. Aí eu falei para Deus, Deus, onde está que grande idolatria? Ninguém para uma cidade, um país para te adorar, pelo menos na igreja, pelo menos se está certo ou não. E o povo para na idolatria do futebol. Eu pedi para Deus, faz do Brasil perder, para acabar essa idolatria mais do que já é grande. Nós sabemos que no país brasileiro tem idolatria de carnaval, idolatria de futebol, idolatria por cantor, idolatria por política, né? Tem céus seus para atacar as pessoas. Nunca esqueci a própria direita contra a Michele por causa do bezerro de ouro, Flávio Bolsonaro. Não esqueço nunca. Você já falou isso, porque eu nunca pensei de a própria direita atacar a mulher do maior líder, que é o Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro fica feliz? E eu acho errado o Flávio. Porque o Flávio melhor, não ataque minha madrasta. E o Eduardo, respeita a minha madrasta. Por isso que vão usar a narrativa, se ele não pede respeito para a madrasta, se é total, vai pedir para outras mulheres. Não sabe jogar. E também, ele fala, 22 ganhou tal. Na política, agora fica cara de taxa do que o Flávio. Que cara de taxa ele fica. Por isso que eu falei, política coisa séria, fica brincando com as coisas. Agora a esquerda pode ir dele, que aquele vídeo dele, ele fala. 22, que marcou o gol no jogo do Japão. Mas eu não estava com medo desse jogo. Eu estava com medo do jogo do Japão. Olha o que a sua mente canaliza. Porque eu estava olhando o vídeo do treinamento do Japão e eu fiquei com medo. Porque eu falei, deixa eu meter tudo para o jogo. O jogo do Japão dá um pânico tudo. Porque eu vi sua mente. Vai ter o medo da sua mente, do seu coração. Já esse eu não vi o treino, né? Eu só vi que tinha aquele menino Holland, sei lá como é lindo, maravilhoso, que se ele não fosse casado, ele buscaria vai da sair da mãe dele, mas ele é casado, ele é papai. Sou um menino de Jesus, eu vou deixar ele pra lá. Né? Adoro ele, chama ele Madibu, meu Madibu. Quando o Madibu é um gordo, obeso, né? Guloso e mal educado, né? Por uma pessoa do mal, ele se torna mal. Aí depois ele explode, então a energia ele explode, ele fica malhado, bonito. E parece que fica bom, não sei. Não acompanhado, quem acompanhar meu sobrinho. Ele mesmo tá aparecendo. Mas eu não quero, gente, continuo com o meu Neymar. Tô dividida entre Neymar e Fofo. Mas é isso, aí eu orei, eu pedi, Senhor, faz o Brasil perder. Não sei se foi minha oração, né? Porque Deus não faz essas coisas. Mas meu coração acalmou com isso. Gente, eu nunca vi. A igreja parou. Trabalho para. Colégio para. O tempo para. No Brasil, por causa de uma seleção de futebol. O que a gente lucra? Nada. O que você lucra? Você só gasta. A população brasileira só gasta no mês de Copa. Com roupa, com decoração, com viagem. Vão gastar os outros dinheirinho, ou quem tem dinheiro pode ir para cada país de Copa, de sede, né? Onde está jogando, né? Que chama a sede onde ele joga, né? Só gasta. Quem ganha são eles continuam com os milhões dele. Agora eu achei feio, viu? A seleção brasileira dos meninos, arrogante, não falar com a imprensa. Achei feio, viu? Tem uns vídeos deles que não dão nem atenção. Se marcasse o gol, tivesse ganhando, tava se apresentando com seu ego. Olha, seja mais humilde, hein? Porque o Haaland, ou Rolas, ele é bem humilde. Ele pediu até que respeitava a seleção, tudo. Seja humilde, hein? A arrogância faz vocês cair. E eu nunca mais torço pro Brasil. Nunca mais. Eu nunca fiz isso mais há tempo. Que eu percebi que dentro do futebol brasileiro tem corrupção, igual a política. Tá ligado? Nosso Deus ainda é maior do que futebol, tá? Pastores que pararam a igreja.
Que vergonha pra vocês.